galera, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um conteúdo da matemática básica, falando a respeito dos ângulos notáveis e precisamente falando da tangente. Vamos então lembrar o seguinte: a tangente ela é a medida do cateto oposto do triângulo retângulo dividido pelo cateto adjacente. Então, você tem, por exemplo, um triângulo retângulo qualquer, ok? Você tem um ângulo reto, e aqui eu vou sinalizar como ângulo que eu estou observando, esse ângulo aqui, eu vou chamar de ângulo alfa. Muito bem. Tendo como base esse ângulo e sabendo que esse triângulo é um triângulo retângulo, essa medida aqui é a medida da hipotenusa, e os outros dois lados são os catetos. Então é possível calcular a medida dos lados de um triângulo e também os seus ângulos através da trigonometria. Então, no caso, se eu tivesse, por exemplo, calculando o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto, esse ângulo seria este, a hipotenusa é este. Então, essa medida dividido por essa medida. O cosseno já é o cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Se aqui é o cateto adjacente, aqui é a hipotenusa, aqui é o cateto adjacente. Então, é a medida desse lado do triângulo dividido por essa medida aqui, que é a hipotenusa. E assim por diante. Já tivemos aula sobre isso. Não vai ser o foco exatamente isso que eu acabei de falar, mas a tangente. Tangente é exatamente a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Também já falamos sobre os ângulos notáveis. Quanto é o seno de 30, quanto é o cosseno de 30, a tangente de 45 e assim por diante. Vamos focar exatamente na tangente. Sabemos, e já temos aula aqui no canal sobre isso, que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tá? Caso você não tenha visto a aula, dê uma olhadinha e tem a explicação por que são esses valores. Tangente de 45 é 1 e tangente de 60 graus é raiz de 3. Muito bem. Então vamos entender o seguinte. A ideia aqui é que a tangente também, o cálculo da tangente, pode ser realizado através desta fórmula. Tangente de qualquer ângulo, no caso o ângulo alfa, é igual à medida do seno desse ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Vamos a um exemplo. Sabemos que o seno de 30 é meio, ok? E também sabemos que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Nós temos uma aula explicando sobre isso e uma tabela muito utilizada no ensino básico. Nós, na escola, usamos sempre, na matemática, na física, que é aquela tabela dos ângulos do primeiro quadrante, tá? Bom, então, sabendo que o seno de 30 é meio e que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, também podemos calcular a tangente não apenas por esta fórmula. De repente nós não temos aqui o triângulo, mas temos as medidas do seno e do cosseno desse triângulo. Então podemos calcular aqui, ó, usando essa fórmula. Então a tangente do ângulo alfa é igual. No caso do ângulo que eu estou calculando, até vou colocar aqui, é o ângulo de 30 graus. Tangente de 30 graus. O meu cálculo vai ter que dar isso aqui, se isso daqui é correto. Ok? Então vamos lá. Seno de 30. Quem é o seno de 30? É o meio. Então eu vou colocar o meio exatamente no lugar aqui, ó. Essa é a fórmula. Tangente de alfa é igual a seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Eu quero saber quem que é o tangente de 30. Então vamos lá. Seno de 30 quem é? Eu quero saber quem é o tangente de 30. Mas quem é o seno de 30? É o meio. Então eu vou colocar o meio aqui, ó. Meio. Barra. Cosseno de alfa. Quem é o cosseno de alfa?
Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Montada a equação, aqui eu vou me reportar ao cálculo de divisões de frações. Como é que a gente faz isso? Quando você tem uma fração, por exemplo, ó, vou fazer outra aqui. Aprendemos isso em frações, no 6º ano. Inclusive nós temos aula aqui no canal sobre isso. Quando você tem duas frações, aliás é uma fração só, mas no numerador é uma fração, no denominador é outra. Isso aqui é uma divisão, eu mantenho a de cima, faço vezes o inverso da de baixo. Faço assim. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Esse cálculo aqui é 3 meios. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Copia de cima vezes o inverso da de baixo. Olha só que legal. Ok? Agora, eu posso simplificar isso daqui antes de multiplicar. Aqui então vira 1 e aqui vira 1. Ok? Então eu mantive o de cima multiplicado pelo inverso do de baixo. Depois eu simplifiquei, virou 1, virou 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Muito bem. Mas não é para dar isso aqui, professor? Mas 1 sobre raiz de 3 é exatamente igual a isto. É que temos que fazer uma coisa chamada, na radiciação, vamos racionalizar. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó, copiar esse resultado e multiplicar em cima e embaixo pelo denominador, que é a raiz de 3. Fazendo essa conta, eu terei raiz de 3 em cima, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 sobre raiz de 9 é 3. Olha lá. Certinho. Certo? Ou seja, realmente é válida essa fórmula. Ok? Isso daqui nós vamos ter um pouco mais à frente, quando nós tivermos aqui aula sobre racionalização, sobre raízes, tá? Sobre radicais. Portanto, quando você tem aqui no resultado, no denominador, uma fração e no denominador uma raiz, você racionaliza, que é multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Tudo bem? Bom, quer tirar print? Agora vamos mais um exemplo aqui, ó. E você pode fazer isso com qualquer situação. Por exemplo, vamos lá. Eu quero ver se realmente tangente de 45 é 1, utilizando essa fórmula. Então vamos lá. Tangente de 45 tem que dar 1. Ok? Bom, seguindo essa fórmula, quem é o seno de 45? Porque é o 45 graus que eu estou trabalhando. Então vai ficar assim, ó. Tangente de 45 é igual a seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. Aqui, ó, nem precisaria fazer conta. Porque isso é uma divisão. Divisão. Na divisão, quando eu divido um número por ele mesmo, dá 1. Mas vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque o seno de 45 e o cosseno de 45 é o mesmo número. Se você olhar a tabelinha que nós temos, você percebe que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 também. Ou seja, quando eu tenho um número dividido por ele mesmo, vai dar 1. Bateu. Qualquer número que você dividir por ele mesmo dá 1. 8 dividido por 8, 1. 1000 dividido por 1000, 1. Então, raiz de 2 sobre raiz de 2 dividido por raiz de 2, 1. Ok? Vou testar aqui, ó. Tangente de 60. Tangente de 60 dá raiz de 3 sobre 3. Tangente de 60. Mas seguindo essa ordem aqui, seguindo essa fórmula, vamos ter o seguinte. Tangente de 60 é igual a seno de 60 dividido por cosseno de 60.
Tudo bem. Bom, sabendo já que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e o que o cosseno de 60 é meio, isso nós temos na tabela, fizemos bastante cálculo sobre isso. Temos aqui essa divisão. Como fiz aqui anteriormente, eu mantenho o de cima multiplicado pelo inverso do de baixo. Ok? Bom, eu posso simplificar aqui, ó. Aqui vira 1 e aqui também vira 1. Então vamos lá, recapitulando. Eu quero provar que tangente de 60 é raiz de 3 por esta fórmula. Muito bem. Então, sabendo que esta fórmula ao ser utilizada, então eu vou colocar o seno de 60 aqui e o cosseno de 60 aqui. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno de 60? Meio. Muito bem. Tendo essa expressão, mantenho a de cima multiplicado pelo inverso da de baixo. Isso daqui é operações com frações, divisões entre frações. Bom, fazendo aqui a simplificação, aqui vira 1, aqui vira 1, é como se eu dividisse por 2 na diagonal aqui, ó. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Eu tinha colocado 2 aqui porque eu esqueci que tinha aqui, que eu tinha simplificado. Aqui virou 1. Então é 1 vezes 1, 1. Raiz de 3 dividido por 1, qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Ou seja, também deu certo. Isso vai dar certo para qualquer ângulo, tá certo? Então, além dessa fórmula que nós já tínhamos explicado, a tangente de qualquer ângulo é o cateto oposto, a medida do cateto oposto do triângulo retângulo dividido pelo cateto adjacente. Também para encontrar tangente podemos se utilizar desta fórmula aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, ajuda muito o canal fazendo isso. Compartilhe com seus amigos e colegas. Pode divulgar nas redes sociais, eu agradeço se você fizer isso. E se inscreva no canal caso você não tenha sido inscrito ainda. E acione o sininho, porque nas próximas aulas você seja notificado quando as aulas subirem aqui no YouTube. Olha, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima aula.